Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e aqui estou mais uma vez com você para o nosso estudo do livro Obras Póstumas. Estamos ainda dando continuidade ao capítulo que se intitula A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. É um capítulo extenso. Nós tivemos que dividi-lo em várias aulas e hoje é mais uma aula do nosso livro, do nosso estudo. E se você, querido amigo, querida amiga, é novo aqui, inscreva-se no nosso canal e conheça também as nossas outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e vídeos. Não seria maravilhoso? Meus queridos amigos, mas vamos estudar, vamos aprender porque temos muito conteúdo pela frente. Na aula de hoje, nós vamos abordar algumas mensagens. Vamos abordar a mensagem que se intitula A Nova Geração, a outra mensagem, instrução relativa à saúde do senhor Allan Kardec, e vamos ainda estudar a mensagem Regeneração da Humanidade. Serão essas três mensagens que nós iremos estudar no dia de hoje. Iniciando com a mensagem que fala da nova geração. Nesse momento, Kardec recebe uma mensagem da espiritualidade falando da nova geração do mundo regenerado. Como seria a nova geração, as características desses espíritos que estariam e que estão vindo ao nosso planeta para ajudar a Terra nesse momento de mudança de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração. Então, na verdade, diz o seguinte: dentre as coisas que o livro que eu destaquei aqui para vocês, eu coloquei assim: uma eternidade está a ponto de expirar e uma eternidade gloriosa vai desapontar em breve, mostrando aqui que realmente confirmando que já na época de Kardec nós estávamos e estamos num mundo, num período de transição planetária. Então ele diz aqui que espíritos de escol estão vindo e realmente estão reencarnando entre nós, muitos já se acham reencarnados, e diz que a sábia palavra deles será uma chama destruidora que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos, mostrando então que realmente eles vieram para mudar, para tirar a humanidade dessa condição ainda de imperfeição e elevá-la. Então diz aqui que eles trazem consigo uma inteligência desimpedida dos véus grosseiros. Eles já têm mais conhecimento, já conseguem ver muito além do que nós ainda espíritos imperfeitos. E por isso, realmente, eles conseguirão fazer essas mudanças. Diz que o materialismo será abatido em seus discursos por uma palavra mais eloquente, porque eles já trazem a ideia de Deus, a ideia da divindade, são espíritos mais realmente espiritualizados. Então diz que um velho mundo acaba e com ele todos esses velhos dogmas que se reluzem ainda pelo dourado e pelo cobre. Diz mais uma vez que esse materialismo vai ser atingido de todos os lados, vai ruir realmente. E a nova geração, ela tem, sem sombra de dúvidas, um papel fundamental, partícipe desse processo diretamente, porque ela auxilia nessa mudança. Diz ainda que nada mais podem as vossas mais vigorosas e mais conceituadas penas. A nova geração não, diz assim, no impulso irresistível que a impele para a frente, exclama: não, nada de passado, a nós o futuro, nova aurora se ergue e é para lá que tendem as nossas aspirações, mostrando que por mais que os velhos espíritos tentem manter a situação ainda retrógrada do planeta, não vão conseguir, porque a nova geração dirá um basta, não aceitará essas imposições do ontem.
e trará realmente as ideias progressistas que precisam vir para que a humanidade cresça. Diz ainda: queremos lançar-nos à vida, porquanto os séculos vindouros que divisamos têm horror à morte. Mostrando então que eles vêm com a ideia da imortalidade da alma, com a ideia e com a consciência de que a morte não existe. Por isso ele coloca: temos horror à morte, porque a morte não existe. E aí eu trago para vocês aqui um slide dentro desta mensagem da nova geração, que eu considero bem relevante para nós refletirmos também. Vejam o que nos diz a mensagem. Depois que todas essas almas generosas houverem combatido, falando da nova geração, voltarão ao vosso mundo espiritual para receberem a coroa do vencedor. Aí está a meta, meus amigos. Por demais aguerridos são os campeões, para que seja duvidoso o êxito. Deus escolheu Deus escolheu a nata dos seus combatentes e a vitória é alcançada para a humanidade. Nos mostrando, portanto, que realmente grandes guerreiros, espíritos combatentes foram escolhidos para esse processo. E assim tinha que ser, exatamente para proporcionar a mudança necessária, espíritos que estivessem preparados para este trabalho. E finaliza esta mensagem nos dizendo então: rejubilai-vos, pois que o dia chegou. A terra vai assistir ao começo do reinado da paz que o Cristo, o Divino Mestre, prometeu. Reinado cujos fundamentos ele desceu a assentar. Mostrando então para nós que já estamos aí nesse caminho para vislumbrarmos uma terra melhor, uma terra mais humana, mais caridosa, mais humana, mais fraterna. Meus amores, em relação a essa nova geração, nós vamos, de uma certa forma, falar novamente na terceira mensagem, quando nós formos falar sobre a regeneração da humanidade, que é a nossa mensagem mais extensa desde a aula de hoje. Então, nós vamos realmente reservar um tempo maior para essa abordagem, tá? Bom, nós vamos ver agora a nossa segunda mensagem, que fala sobre a saúde de Allan Kardec. Na verdade, qual é o centro desta mensagem? É um alerta para que Allan Kardec possa ter um pouco mais de cuidado com a sua própria saúde, porque ele estava realmente gastando todas as suas energias para a doutrina e isso estava comprometendo a tal ponto a sua saúde, a sua debilidade já se encontrava tão forte, exagerada, que ele poderia desencarnar antes do tempo previsto e com isso a obra ficaria inacabada. Então a espiritualidade vem dizendo a ele que ele tenha calma, que na verdade, se ele se dedicar, se ele não der tempo para que o seu organismo se recupere das energias, isso iria acontecer e exatamente o que Kardec queria, que era exatamente agilizar o progresso da doutrina espírita, não ia acontecer, porque com a morte dele as coisas ficariam inacabadas e um problema, na verdade, não iria haver um progresso, mas e sim um atraso daquilo que era previsto. Então eles dizem que ele precisava dar o exemplo de equilíbrio em tudo. E interessante isso, porque ele diz, se nós estamos pedindo às pessoas equilíbrio, que eles tenham moderação em tudo na vida, como é que você não dá o exemplo? Você precisa dar o exemplo daquilo que estamos falando também. Então é muito interessante essa mensagem e é exatamente sobre isso que ela fala. Então diz aqui, começa falando que a saúde de Kardec enfraquecia-se diariamente em função dos trabalhos excessivos, superiores às suas forças. E a mensagem veio dizendo que ele precisava de repouso, que as forças humanas têm limites e que, por mais que ele tivesse um desejo sincero de que o ensino espírita progredisse, ele diz: se tu continuares assim, ela está levando você a ultrapassar as tuas próprias capacidades orgânicas, comprometendo a tua saúde. Então diz, estás errado,
Porquanto, procedendo assim, não apressarás a marcha da doutrina, mas arruinarás a tua saúde e te colocarás na impossibilidade material de acabar a tarefa que vieste desempenhar, mostrando, portanto, que o objetivo dele não seria alcançado. Então, que ele tinha que realmente repousar. E eles colocam que a enfermidade atual dele nada mais era do que um reflexo do dispêndio incessante das forças vitais, sem que ele desse tempo para a reparação necessária. Por isso que a lei do trabalho é uma lei divina, mas a lei do repouso também o é. Nós precisamos trabalhar e precisamos repousar para recuperarmos as energias vitais perdidas e, com isso, podermos continuar no trabalho. Kardec não estava dando esse tempo de repouso, ele só trabalhava, só trabalhava, só trabalhava, um gasto incessante de energias, debilidade do corpo físico. Aí continua a mensagem dizendo: não te dissemos já muitas vezes que cada coisa virá a seu tempo? E que os espíritos prepostos aos movimentos das ideias sabem fazer que surjam circunstâncias favoráveis quando soa o momento de agir? Porque estavam dizendo: calma, Kardec, calma, que tudo vai acontecer no tempo certo, quando determinadas convulsões, quando determinadas ideias precisarem vir à tona, o universo, que nada mais é do que a mão de Deus, conspira para que aquilo que precise acontecer, aconteça. Então, acalma o teu coração. Olhem ainda o que diz a mensagem. Quando se faz preciso que todo espírita concentre suas forças para a luta, pensas que seja do teu dever esgotar as tuas? Não, em tudo tens que dar o exemplo. Então, eles estavam exatamente dizendo que se nós temos que concentrar as nossas forças para as lutas da vida material, ou seja, concentrar é guardar as forças para os momentos mais necessários, ou seja, equilíbrio. Não deixemos que todas as nossas energias se esvaiam e no momento, no momento oportuno, no momento necessário, não há mais forças para serem utilizadas. Então é isso que ele diz. Você acha que pode esgotar as suas? Não, não pode. Em tudo tens que dar o exemplo. E aí vem dizendo que ele, na verdade, não era um único espírito a dar a mensagem, mas ele estava ali como delegado de todos os espíritos que estão atuando na codificação. Então diz: sou aqui o delegado de todos os espíritos que estão contribuindo para a propagação do ensino. E aí, mais uma vez, ele vem falar que esse atraso que Kardec acreditava que poderia acontecer na divulgação, na propagação da doutrina espírita, ele vem dizendo que aquele atraso, na verdade, que Kardec considerava como tal, era necessário, porque as pessoas precisavam amadurecer um pouco mais as ideias, o entendimento, para que novas informações, quando viessem, essas pessoas estivessem propensas a aceitar essas informações. E que se as coisas acontecessem no tempo que Kardec queria, seria prematuro. Olhem que espetacular, mais uma vez mostrando que ele tivesse calma, que ele pudesse reservar o tempo dele para o descanso, para a saúde, que quando ele estivesse bem, era o momento das coisas virem à tona. Então ele diz exatamente isso, ó. Esse atraso, que consideras prejudicial ao futuro da doutrina, é uma medida necessária, porque certas questões ainda não se acham completamente elucidadas, quer para preparar os espíritos a melhor quer para preparar os espíritos a melhor assimilá-las. Então ele diz assim: é uma medida necessária de mais de um ponto de vista, quer porque certas questões ainda não se acham completamente elucidadas, quer para preparar os espíritos a melhor assimilá-las. Então ele traz aqui, na verdade, duas razões para aquele atraso, porque as questões precisavam ser melhor estudadas, elucidadas, compreendidas e as pessoas tinham que estar preparadas para assimilarem aquelas novas ideias. Ou então ele diz assim: numa palavra, o momento não é oportuno, poupa-te, portanto, mostrando que ele realmente dispusesse de tempo para si, para as suas energias,
que era o necessário. E aí ele ainda fala, dirigindo-me à generalidade dos espíritas, pedir-lhes-ei, no interesse mesmo do espiritismo, que te evitem toda a sobrecarga de trabalho. Exatamente como um apelo aos espíritas que deixassem Kardec com menos trabalho, que demandassem menos a ele, para que ele pudesse repousar e gastar as energias naquilo que era realmente indispensável para a doutrina. Tanto é que Kardec diz, na sequência aqui dessa mensagem, que ele tinha mais de 500 correspondências paradas para serem respondidas. Que ele diz assim, que as novas correspondências, ele já tinha buscado a ajuda de uma pessoa que iria responder por ele aquelas mensagens. Mas o que ele faria com as anteriores? E aí Demer, que é exatamente quem está dando essa resposta, diz para ele que, ele diz assim, lança-las em bloco à conta de lucros e perdas. Seria impossível que as coisas continuassem como têm sido. Convém, quando necessário, saber fazer os sacrifícios indispensáveis. Então ele diz, era o momento de fazer um pouco de sacrifício, essas mensagens não poderiam ser realmente respondidas, então ele pediu para que fosse informado isso, desse publicidade isso aos espíritas, para que as pessoas compreendessem e realmente ele pudesse cuidar um pouco mais da sua saúde. Então, de fato, nós estamos aí vendo a importância do equilíbrio em tudo. Trabalhar sem exageros, repousar sem exageros. Sempre o equilíbrio, a moderação é o melhor caminho. E na nossa última mensagem do nosso estudo de hoje, que fala sobre a regeneração da humanidade. Então, nessa mensagem é um resumo das comunicações trazidas por duas médiuns em estado sonambúlico e as informações foram reunidas nessa mensagem. E já começa dizendo que no passado eles diziam que os tempos aproximam-se, mas que agora eles tinham dito, os tempos são chegados. Que tempos são esses? Da mudança, da regeneração. É chegado o período que a humanidade precisa ascender na escala dos mundos, saindo de expiações e de provas, adentrando no mundo de regeneração. E que estamos, sim, em época de transição planetária, porque a transição planetária ela dura alguns séculos, não são poucos anos. Quer dizer, se nós considerarmos os milênios, sim, poucos anos, mas precisamos aí de algumas gerações para que a transição se opere. E aí ele vem exatamente aqui dizendo, eu já trago para vocês em 2 slides, mostrando que essa mudança não é uma mudança essencialmente física, de cataclismos no nosso planeta, mas que é uma mudança moral da humanidade e não do aspecto físico e geográfico do globo. Então diz, não tomeis, pois, os sinais anunciadores, senão como figuras, que precisam ser compreendidas segundo o espírito e não segundo a letra. Todas as escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria, e por se terem apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave está na descoberta da ciência e nas leis do mundo invisível, que o Espiritismo vem revelar. Aqui eles estão falando, a espiritualidade está falando das escrituras, do sermão profético de Jesus, por exemplo, do Apocalipse, que as pessoas tomavam aquelas informações ao pé da letra, sempre trazendo para o aspecto físico da humanidade, como se fosse acontecer, como se a Terra fosse ser destruída fisicamente. E não é assim. É isso que a doutrina vem nos mostrar. Foram figuras de linguagem que nós precisamos tirar o espírito da letra. Então ele vem nos mostrar que a mudança, a transformação é toda moral. É a humanidade que vai se modificando, é uma geração antiga, como nós vimos, vai se extinguindo, vai saindo e uma nova geração vai aqui chegando. Então ele diz, não olhais para o céu em busca dos sinais precursores, porque ele diz, olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que o descobrireis.
mostrando que a mudança é na humanidade, é moral. Mais uma vez ele diz: a Terra tem progredido, ainda tem que progredir, ela não vai se destruir. A destruição não é da Terra. Então a Terra tem progredido desde a sua transformação, tem ainda que progredir e não que ser destruída. Por isso que vem dizendo também aqui mostrando: o que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, como muitas pessoas ainda pensam, mas o fim do mundo moral. Que mundo moral? O mundo de egoísmo, o mundo de orgulho, o mundo de iniquidades, o mundo de falta de caridade e solidariedade, o mundo onde o poder e a vaidade têm preponderância sobre o amor. Um mundo onde se busca a satisfação dos interesses pessoais e não a fraternidade, a caridade, onde as pessoas não se preocupam com o outro, mas apenas consigo mesmas. Então, é o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços desse velho mundo. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova, que nós já falamos um pouquinho lá na primeira mensagem, erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Perfeito, meus queridos amigos. Estão vendo então que a ideia é completamente diferente daquilo que se imaginava, que era uma mudança física, material, e na verdade ela é moral. E aqui a espiritualidade está clara, falando claramente essas informações para todos nós. E vem dizendo ainda que é preciso que na Terra somente a povoem espíritos bons, tanto encarnados quanto desencarnados. Por isso que há necessidade dessa migração de espíritos, e essa migração se opera nesse momento. Alguns espíritos eminentemente maus estão realmente sendo exilados e espíritos bons estão renascendo, certo? E diz que esses que estão sendo exilados irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores. Aí, mais uma vez, reforça que a atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Ou seja, vão morrendo e não reencarnam mais. Algo natural, algo que faz parte da lei de Deus. Não vai haver quebra das leis da natureza para que essa mudança aconteça. E aí reforça: em cada criança que nasce, em lugar de um espírito atrasado, propenso ao mal, encarna um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Sensacional. Realmente nós temos a oportunidade de aprender com a doutrina espírita e trazer que sempre nos traz luz, entendimento e clareza acerca de tudo o que acontece. Aí reforça: a época atual é de transição e os elementos das duas gerações se confundem. É exatamente o que nós percebemos. Nós temos condições de perceber que hoje os elementos da nova geração já estão aí, nós já identificamos a presença desses espíritos, mas ainda vemos claramente os velhos espíritos ainda arraigados à matéria e aos seus instintos. Então percebemos claramente as duas gerações. Por isso nós sabemos que nós ainda estamos em transição, porque quando nós chegarmos realmente no mundo regenerado, o mundo velho já não estará mais aqui. Nós estaremos só diante da nova geração. Diz aqui também que nós temos condições de compreender, de conhecer a nova geração exatamente pela natureza das suas disposições morais, intuitivas e inatas, sendo realmente fácil identificar as duas gerações, pelas características, pelas singularidades de cada uma delas. E aqui vamos ver então um pouquinho como identificar a nova geração. Então diz: tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, em geral, precoces. Quantas crianças já não apresentam essa característica? Juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento interior. Então vejam: inteligência e razão precoces, sentimento inato ao bem, naturalmente são pessoas que buscam o bem, e
já vem com elas ali as crenças espiritualistas. Então, isso demonstra um certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá, prestem atenção no que eu vou ler agora, que muitas pessoas têm dúvidas em relação a esse aspecto. Então, atenção! Não se comporá tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Vejam, predispostos a assimilar as ideias progressistas. Não são espíritos eminentemente evoluídos. Isso significa nós que aqui não somos espíritos evoluídos, somos ainda espíritos imperfeitos, sim, mas já estamos predispostos a assimilar as ideias progressistas, sim. Já queremos secundar, auxiliar, favorecer o movimento regenerador, sim. Então vejam que nós somos os candidatos a ficar no mundo de regeneração. Não porque já sejamos evoluídos, mas que nos colocamos nessa condição. Já queremos mudar, já fomos tocados pelo bem, certo? Então ele diz aqui, o que distingue dos espíritos atrasados é exatamente que os atrasados revoltam-se contra Deus, negam a providência e qualquer poder acima da humanidade. Têm uma propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternais, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, da preponderância do apego a tudo que é material. E nós estamos aí lutando exatamente para sairmos dessa condição. Então diz o seguinte, livres deles a terra, os outros caminharão de forma desembaraçada para um futuro melhor. Então vem mais uma vez a mensagem dizendo, ninguém pretenda que todos os espíritos retardatários serão expulsos da terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aí hão de voltar, porque muitos cederão ao império das circunstâncias e do exemplo. Então, mais uma vez, haverá espíritos retardatários no mundo regenerado? Sim, porque são espíritos que, ao contato de outros espíritos melhores, bondosos, mais elevados, eles cedem às circunstâncias e ao exemplo. Então, não são realmente espíritos impuros, eminentemente maus. Por isso que ele diz aqui que terão esses espíritos bons a ajudá-los, a mostrar-lhes que o caminho que eles estavam seguindo era um caminho errado. E aí eles vão buscar, vão querer mudar. Por isso diz, não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos aos apelos do bem e da razão. Vejam que esperamos e desejamos que esse não seja o nosso caso, porque nós não estamos surdos ao apelo do bem e da razão. Nós estamos aí buscando. Nós não somos espíritos substancialmente rebeldes. Nós estamos aqui ouvindo a doutrina, estudando a doutrina, procurando crescer e evoluir, nos colocando à disposição de uma situação melhor, de um mundo melhor. Então ele diz, aqui essa parte que eu vou dizer agora é uma parte ainda triste, mas são escolhas. Ele diz que a maioria, e que infelizmente a maioria, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá a opor acabará fazendo com que muitas destruições ocorram, um grande número de flagelos, de calamidades, de sorte que, mesmo sem perceberem, eles apressam o advento da era da regeneração. Então, dando a entender que a maioria do planeta ainda será de espíritos rebeldes e que não terão a oportunidade, não adquirirão a condição de permanecer na Terra e que vão causar perturbações, destruições, mas que o objetivo deles é manter o status quo. Só que, na verdade, eles acabam acelerando o processo regenerador, porque quanto mais dor, mais as pessoas buscam a luz, mais as pessoas buscam o amor, e assim a humanidade cresce. A nós cabe trabalhar para que esse mundo mais feliz chegue. Vejam aqui,
E ele diz aqui: e como se não se operasse com bastante rapidez a destruição desses espíritos ainda cegos, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. E nós não estamos percebendo grande número de suicídios entre as crianças, pessoas realmente assim perdendo a sua lucidez. Então são os sinais dos tempos. Nós estamos exatamente no meio desses sinais dos tempos. Não estamos no mundo regenerado ainda, mas estamos em processo de regeneração. Aí depois vem nos dizer, também falar sobre, não só sobre as dificuldades, mas vem nos mostrar que as coisas boas também já estão acontecendo, que nós já conseguimos perceber a fraternidade lançando seus fundamentos, que são os raios da nova era, já percebemos que os povos estendem-se as mãos uns aos outros, que os preconceitos de raças e seitas estão pouco a pouco diminuindo, se extinguindo, que coloca a liberdade de consciência, começa a se introduzir nos costumes, que por toda parte fermentam-se novas ideias, né, ideias progressistas, ideias humanitárias, ideias de solidariedade e fraternidade. Isso é um sinal já que da nova era. Assim como se vislumbra ainda a destruição e aquilo que é errado, que é do ontem, também já se vislumbra coisas que refletem a nova humanidade. E esse processo todo, diz aqui, começou há um século. Na época dessa mensagem, diz: o mundo se acha empenhado no imenso trabalho de gestação que já dura há um século. Ou seja, mostrando que lá, essa mensagem foi em 1866, então em 1766 já estava nesse processo. Então, nós percebemos que já se passaram mais de 2 séculos, mas ainda estamos em processo de transição. Os sinais dos tempos ainda se encontram presentes. E aí, nós vamos ver realmente despontar um mundo mais feliz, um mundo melhor, onde a fé será um dos caracteres distintivos da nova geração, a fé raciocinada, não a fé cega. E o Espiritismo é exatamente aquele que conduz a humanidade à regeneração. Destrói a incredulidade, destrói o fanatismo, faculta a todos nós uma fé sólida, uma fé que esclarece, uma fé que elucida, que realmente nos tira da ignorância. Então, a doutrina espírita é a base de todas as crenças. Tornar-se-á, diz aqui a mensagem, a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Perceba então a importância da doutrina espírita, e diz aqui que o espiritismo sairá triunfante dessa luta, porque diz aqui: ele está nas leis da natureza, não podendo, por isso, perecer. E não vai perecer, porque o Espiritismo traz a verdade, e a verdade sempre se fará presente. Diz aqui: dentro em pouco também vereis as artes se acercarem dele, como de uma mina riquíssima, e traduzirem os pensamentos e os horizontes que ele patenteia por meio da pintura, da música, da poesia e da literatura. Já se vos disse que haverá um dia a arte espírita, como houve a arte pagã e a arte cristã. É uma grande verdade, pois os maiores gênios se inspirarão nele. Em breve vereis os primeiros esboços da arte espírita, que mais tarde ocupará o lugar que lhe compete, mostrando então que a arte também vai refletir as verdades e os princípios da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Então ele também coloca aqui: não vos assustem os obstáculos, porque nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. E aí nos orienta: trabalhai,
Trabalhar sem descanso é um posto de honra que nós solicitamos, estarmos aqui em época de transição e trabalharmos para a regeneração da humanidade. Então ele diz: agradecei a Deus o ter vos colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos solicitastes e do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. Vamos sim lutar, fazer a nossa parte, agregar o pouquinho de auxílio que nós pudermos nesse momento de regeneração. Diz: as lutas são necessárias para fortalecer a alma. E finaliza essa mensagem, a nossa aula, com esse slide. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência, e as lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. E nós não estamos precisando desenvolver aí as nossas forças morais, a nossa inteligência, as nossas energias no bem. Por isso que nós estamos aí diante dessa luta, dessa época de transição. Mas tudo isso é necessário, porque nos oportuniza o crescimento físico, o crescimento intelectual e o crescimento moral. Espetacular o assunto que nós abordamos hoje na nossa aula, super atual realmente, e nos traz aquele consolo, aquela esperança de um dia mais feliz, de um amanhã mais bonito, onde todos nós conseguiremos viver verdadeiramente a fraternidade e a humanidade. Meus queridos amigos, vamos finalizando por aqui. Se você gostou da nossa aula, curta. Se você ficou com alguma dúvida, não tem problema nenhum. Pode colocar nos comentários do vídeo que nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esse conteúdo vai fazer bem para uma outra pessoa, compartilhe esse link. Meus amores, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.